A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título Semeando para colher. O texto se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10. Diz a palavra do Senhor: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que, todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este, que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Meus amados irmãos, é importante quando aprendemos que só teremos uma boa colheita se fizermos uma boa plantação. Então, primeiro se planta e só depois é que colhemos. Glória a Deus por isso. Existe um adágio popular que diz que quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. E quem não semeia, não colhe nada. Glória a Deus. Eu quero trazer aqui uma palavra, mostrar aqui um assunto que eu vi uma missionária falando, testemunhando. Era a missionária Kellen Gaspar. Esta irmã, ela ainda jovem, Deus mandou que ela fosse trabalhar com os indígenas, distante, bem distante, fora do Brasil, na região muito difícil. E a pessoa que lhe chamou para esta missão lhe disse que ela tinha que arranjar naquela época R$100.000 para comprar um barco possante, um barco completo, que tivesse tudo que ela precisava, internet, navegação, busca tudo. E ela começou a orar pedindo a condição, e passando-se o tempo, ela tinha conseguido apenas R$2.000, faltava R$98.000 aproximadamente. E ela orou pedindo: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tinha marcado já o dia em que iria para a missão, tinha marcado um culto na beira do cais, enfim, e não chegava o dinheiro nem a condição para comprar o barco. Um dia a convidaram para que ela fosse pregar em uma igreja pequena, uma igreja ribeirinha, e ela foi. E ao chegar ali, ela pregou a palavra e ela dizia: meu Deus, eu não vejo ninguém aqui com capacidade de me dar R$100.000 ou 98.000. Não vejo ninguém com essa condição. E terminando a mensagem, sentando, ela ouviu uma pessoa gritar lá no final da igreja: ai, meu coração! Ai, meu coração! E o pastor lhe disse: vá lá onde ela está, essa pessoa, e ore por ele, porque ele deve estar tendo um infarto. E ela foi, chegou ali: meu amigo, meu irmão, o que é que está vendo? Aí ele disse: o meu coração, o que é que tem seu coração? Aí ela disse: não é o meu coração, é o coração de Jesus. O que é que tem o coração de Jesus? É o meu barco, o nome dele é Coração de Jesus. O que é que tem o seu barco? Não, eu vi agora uma revelação, Deus me revelou agora uma visão, que eu tenho que lhe dar o meu barco, o Coração de Jesus. E assim foi feito. Ele tomou o seu barco,
que era um barco possante, um barco na condição que aquela jovem precisava, e deu o seu barco àquela irmã. Só que ele ficou sem nada. Aquele barco era tudo para ele. Era a sua casa, era a sua vida, ali tinha a sua cozinha, ali ele dormia, ali ele fazia tudo. E ali também ele trabalhava naquele barco, fazendo frete, pescando, não sei. E o certo é que ela tomou o barco e foi embora fazer a sua missão. Aquela irmã foi muito provada nessa missão. Foi muito difícil. Ela conta que durante muito tempo, ela lá na missão, lhe deram a ordem que ela não podia caçar nem pescar. Ela tinha que ficar ali, mas sem mover com nada. E aquela irmã, ela passou o tempo comendo bananas. Não teve outro alimento. E um dia ela foi pescar, e quando estava pescando, os índios vieram e a tomaram, levaram ela para outro lugar, e ela pediu uma palavra antes de morrer, e falou de Jesus para aqueles 8 indígenas naquela canoa. E o resultado foi que os 8 aceitaram Jesus como Salvador. E ela fez a missão, ela ganhou muitos índios para Jesus. E terminada a sua missão, ela volta para casa. E ao chegar em casa, ela resolveu entregar o barco, voltar o barco para o mesmo dono, já que ela sabia que aquele homem estava passando por grande dificuldade, porque não tinha como ganhar dinheiro, senão com aquele barco. E ela chegou no seu lugar, ela falou para aquele povo, e eles disseram que o homem estava na situação muito difícil, um barraquinho, comendo só mangas ou outras coisas difíceis, mas não tinha nenhuma condição. E ela levou o barco até aquele homem. E no final da história ela diz que aquele homem deu o coração de Jesus para ela, o seu barco, e ela deu o seu coração para aquele homem. E hoje aquele homem é o esposo da missionária Kellen Gaspar. Meus amados irmãos, isso mostra que quando nós fazemos alguma coisa pela obra missionária, pela obra de Deus, plantamos na obra de Deus, Deus nos recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu gosto muito de ler sobre esta mulher, a mulher sunamita. A Bíblia não diz o seu nome, nem dá detalhes sobre ela, mas lhe chama de sunamita, porque ela morava em Sunem. Porém, meus amados, podemos ver que essa mulher, ela tinha fé e tinha amor pela obra de Deus. Eu imagino que a sunamita não pensava que a semente plantada em Eliseu lhe daria uma grande colheita, glória a Jesus. Todavia, ela plantou com alegria e ela colheu muito sobre aquela plantação que fez. Sunem, meus irmãos, significa lugar de repouso e fica próximo da cidade de Jezreel, ao sudeste, ao sudeste do mar da Galileia. Glória a Deus. A sunamita observou que Eliseu era um homem de Deus. Isso mostra que ela, a sunamita, temia ao Senhor. Aquela mulher semeou, ela aplicou as suas primícias no homem de Deus. Olha, meus amados, quando semeamos na obra do Senhor, o dono da obra nos abençoa e nos faz prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Eliseu chegava em Sunem, era imediatamente convidado a ir à casa da sunamita. Ela entendeu que quando recebemos em nossa casa um homem de Deus, ou mesmo uma mulher de Deus, nós somos abençoados. Ou seja, quando abrimos as nossas portas para receber alguém que é usado por Deus, Deus nos abençoa,
nós somos abençoados. Então a mulher pensou, eu imagino aquela mulher pensando, eu vou plantar, eu vou dar as minhas primícias. Lá no versículo 9 do texto, ela fala ao seu marido, ela diz, eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Glória a Deus por isso. Com certeza, meus irmãos, Eliseu era um homem diferente. Ele mostrava santidade até no seu andar, né? Os verdadeiros crentes têm prudência no andar. Os verdadeiros crentes têm prudência no falar. Os verdadeiros crentes sabem se comportar. Glória a Deus. Por onde um crente verdadeiro passa, aonde ele passar, logo é conhecido pelo seu modo de se comportar, pelo seu modo de agir. A sunamita, meus amados, ela ficou impressionada desde a primeira vez que viu o comportamento do profeta Eliseu. Por isso ela disse, eis que eu tenho observado, né? Eis que eu tenho observado, ele é um santo homem de Deus. Então a mulher pediu ao marido, lá no versículo 9, façamos-lhe, pois, um pequeno quarto, junto ao muro que ali lhe ponhamos uma mesa. Primeiro ela disse uma cama, né? Depois a mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. Louvado seja o nome do Senhor. O pedido da mulher ao marido era para construir um quarto. Ela queria plantar, ela queria semear na vida do homem de Deus. Para se construir, meus amados, todos sabemos, pagamos um preço. Não é fácil construir, né? Precisa de suor, precisa de dinheiro, de condições. Mas a mulher aprontou o quarto e tudo ficou perfeito para a glória de Deus. Aleluia. O quarto fala, meus irmãos, que os obreiros precisam de um lugar para se isolar, para se deitar, para descansar, né? Para isso, alguém precisa construir. Louvado seja o nome do Senhor. A cama fala que nós, como obreiro do Senhor, também precisamos de descanso, de sono, né? Muitas vezes, algum irmão me liga à meia-noite, 2 da manhã, querendo alguma coisa, e eu atendo com uma certa dificuldade, e a pessoa pergunta, pastor, o senhor já está dormindo? Quer dizer, para muita gente o pastor não pode dormir, né? Mas quem não pode dormir é Deus que não dorme, né? O pastor precisa descansar. A mesa, meus amados, nos ensina que precisamos de alimento. A cadeira é o lugar que sentamos para estudar. Eu estou sentado aqui em uma cadeira, né? O obreiro precisa, meus amados irmãos, de um lugar confortável para estudar a palavra do Senhor. O candeeiro fala de luz. Todos os crentes têm que ter luz. O salmista diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Meus amados irmãos, tudo que plantamos, colhemos. Os pastores precisam ser amados, precisam ser reconhecidos, precisam ser abençoados. Glória a Deus. No versículo 11 do texto, diz que Eliseu veio mais uma vez a Sunem. Então o profeta entrou no quarto novo. Ah, como é bom entrar num quarto novo, cheirinho de tinta nova. Glória a Deus, aquele cheirinho gostoso. E ali ele deitou-se na cama nova. Glória a Deus. A bênção, meus amados,
era tão grande que o profeta pensou: o que eu posso fazer por esta mulher? O que eu posso fazer por ela? Ele chamou o seu moço e disse: chama a sunamita, chama essa mulher de Sunem. Quando a mulher chegou, ele disse: tu nos tens tratado tão bem, o que se pode fazer por ti? A mulher respondeu: eu tenho tudo. Era uma mulher rica, de muitas condições. Eu tenho tudo, tudo está bem na minha vida, glória a Deus. Quem abençoa, meus irmãos, é muito abençoado. Então Geazi falou: Eliseu, ela não tem filho e o seu marido já é velho. Na verdade, meus amados, a mulher tinha tudo que era possível para ela. Todavia, para ser mãe, era o impossível na vida daquela mulher. Ela não podia ter filhos. Porém, meus irmãos, para o nosso Deus não existe o impossível. E o profeta sabia disso. Para Deus não há impossível. Eliseu falou. Eliseu acreditou. O Eliseu confiou. No versículo 15, eles chamaram a mulher mais uma vez e Eliseu disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho, louvado seja o nome do Senhor. A sunamita não podia acreditar. Ser mãe era o seu impossível. E ela acreditou, resolveu confiar em Eliseu e recebeu a sua bênção. Quem está esperando alguma coisa impossível, se prepare, plante, Deus vai te dar, glória a Deus. Creia, pela fé viva o seu milagre. Fale e diga que o seu milagre vai acontecer. Diga que o seu milagre já está a caminho. Lembre-se de um grande homem de Deus que já dorme no Senhor, Bo Yun-chun. Ele disse certa feita que estava grávido de uma cadeira, de uma mesa, de uma escrivaninha, né, e de uma bicicleta também. Glória a Deus por isso. Lá no seu livro fala sobre ao seu tempo, né? Olha, amados, nós temos que falar, nós temos que crer, nós temos que falar ao monte, nós temos que falar ao problema, nós temos que falar ao gigante. Monte, problema, gigante, em nome do Senhor, vai acontecer o meu milagre. Tudo vai acontecer segundo o tempo da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A sunamita semeou, por isso abraçou o seu milagre. Se você semeia, vai ver o seu milagre acontecer. Você crê? Glória a Deus. O filho da sunamita chegou. Com certeza, ele passou a ser a peça mais importante daquela casa. O menino passou a ser o Isaac daquela família. Amados, assim como Deus exigiu que Abraão sacrificasse o seu Isaac, ele também, para provar a nossa fé, muitas vezes ele colhe, aquilo que mais amamos. Versículo 18 fala que o menino um dia foi para o campo. E eu sempre gosto de dizer que campo não é lugar para menino. Não é lugar para menino. E ali aquele menino adoeceu. O pai imediatamente mandou alguém lhe levar e lhe entregar a sua mãe. Eu digo, meus irmãos, enquanto os filhos estão com saúde, o pai abraça, o pai beija, o pai cuida. Mas quando os filhos choram ou estão doentes, os pais devolvem o filho para a mãe, lhes entregam, às suas mães. Imagine a dor da sunamita ao ver o seu filho chorando, sofrendo e morrendo nos seus braços.
Imagine a dor daquela mulher. Aquele menino era o fruto da sua semente lançada sobre o profeta. E agora ele estava morto. Muitas vezes, meus irmãos, isso acontece comigo e com você também. Isso acontece com cada um de nós. O que mais amamos morre, se acaba, se vai, perdemos, né? Pois bem, desaparece muitas vezes. E agora? O que vamos fazer? Nós, como simples servos de Deus, o que faremos? Vamos esperar no Senhor. Precisamos esperar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor, sem murmurar, sem reclamar, sem perder a fé, sem deixar de vir à igreja ou de ir à igreja. Precisamos. Eu tenho falado, meus amados, que quando tudo vai bem na nossa vida, temos que estar na igreja glorificando, porque tudo está bem. Todavia, quando vierem os vendavais, as tempestades, e tudo estiver dando errado, temos que estar na igreja também, agradecendo ao Senhor. Nos momentos bons, o nosso lugar é na igreja. Nos momentos ruins, o nosso lugar é na igreja também. Se estivermos com saúdes, nosso lugar é na igreja. Se estivermos doentes, o nosso lugar também é na igreja. Se estivermos com dinheiro, nosso lugar é na igreja. Se estivermos sem dinheiro, o nosso lugar também é na igreja. Se estivermos com emprego ou sem emprego, sempre temos que estar na igreja. A sunamita podia ter ficado brava, zangada, podia ter dito: nunca mais vou servir a Deus. Não. Ela podia ter dito: eu abençoei o homem de Deus, eu abençoei, eu plantei, eu dizimei, eu semeei, né? Eu trouxe a primícia, mas Deus levou o meu filho, Deus levou o meu Isaac. Mas a mulher, ela não reagiu assim. No versículo 21 diz que ela deitou seu filho na cama do homem de Deus. Depois fechou a porta e saiu. Ela montou em uma jumenta e foi ao Monte Carmelo procurar o homem de Deus. Eliseu, quando viu a mulher de longe, se preocupou. Ele falou ao seu servo Geazi: corre até a mulher e pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela respondeu: vai tudo bem. Vai tudo bem. A mulher ajoelhou-se aos pés do profeta Eliseu. Eu imagino, meus amados, que as lágrimas começaram a rolar no seu rosto. E ela disse: eu pedi a meu senhor a um filho? Eu lhe pedi. Tem hora, meus amados, que nós falamos parecido com aquela mulher. Nós dizemos: Senhor, por que tu tirou isso de mim? Às vezes é um filho, um neto, um parente, é o marido, é a esposa, é um carro que nós tivemos que vender, enfim, é uma propriedade, né? E nós falamos assim: por que tu tirou isso de mim? Por que tu levou de mim aquilo que eu mais amo? Eliseu, meus irmãos, mandou Geazi, que Geazi fosse a Sunem, mas a mãe do menino falou, lá no versículo 30, ela disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Ou seja, tu tens que ir comigo lá. Louvado seja o nome do Senhor. Geazi foi, obedecendo a ordem de Eliseu. Ele tentou realizar o milagre da ressurreição, mas ele não conseguiu. Não conseguiu. Isso mostra, sabe o quê? Isso mostra que o milagre só acontece quando nós cremos que ele vai acontecer. Se nós não cremos, não vai ter milagre. Nós temos que crer no nosso milagre.
A palavra informa que quando Eliseu chegou na casa, o menino jazia morto sobre a sua cama, a cama que ele dormia. O versículo 33 diz que ele entrou, fechou a porta e orou, glória a Deus. Então o profeta se deitou sobre o menino, colocou a sua boca, seus olhos e suas mãos sobre o menino, e a carne do menino aqueceu. Isso mostra, meus irmãos, que o corpo do menino já estava frio, né? Eliseu andou sobre a casa, fez tudo novamente, e o menino espirrou 7 vezes e voltou a viver para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. O milagre aconteceu. Era Deus devolvendo à mulher tudo que ela havia plantado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando plantamos, meus amados, alguma coisa, nós plantamos alguma coisa, enterramos a semente. Aquela semente é enterrada. Ninguém vê a semente, né? A semente fica invisível. E só depois de algum tempo é que ela nasce. Louvado seja Deus. Isso é profético. Depois que o menino foi ressuscitado, Eliseu mandou que Geazi chamasse aquela mulher mais uma vez. E quando a mulher chegou, o profeta lhe falou. Ele disse: toma o teu filho. Já imaginou a alegria daquela mulher em ver seu filho vivo e com saúde? Toma o teu filho. Eu imagino, meus amados, a mulher falando consigo mesma e dizendo: eu não me enganei. Esse homem é um santo homem de Deus. Após isso, meus amados, a mulher se prostrou aos pés de Eliseu, se inclinou na terra e, tomando seu filho, saiu. Louvado seja Deus. Eu quero concluir dizendo que a sunamita resolveu abençoar o homem de Deus. É o que nós vimos nessa oportunidade. Ela já oferecia o seu teto e o seu alimento para o profeta, mas ela achou que ainda era pouco. Então resolveu fazer um quarto. Colocou uma cama novinha, colocou uma mesa, colocou uma cadeira. É interessante dizer uma cadeira, por que não 2, né? Se é que tinha lá o Geazi, né? Veja lá por quê, fale com Deus. E depois da cadeira ela colocou um candeeiro. Depois que ela fez isso, ou seja, depois que a mulher abençoou, ela foi abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quem quiser ser abençoado, abençoe os obreiros do Senhor e abençoe a obra de Deus. Certo dia, Eliseu chamou a mulher e lhe mandou que saísse da sua terra, pois viriam 7 anos de fome. A mulher obedeceu e depois dos 7 anos voltou à sua pátria, e haviam invadido a sua casa e as suas terras. E aquela mulher foi ao seu rei, e ali chegando, Geazi estava conversando com o rei e contando as maravilhas que Eliseu havia feito. Então Geazi falou ao rei: ó rei, essa é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. Então o rei falou a um dos seus servos: restitui tudo quanto era seu e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Meus irmãos, nós podemos ver a diferença das pessoas que resolvem abençoar a obra de Deus. Pessoas que resolvem abençoar os pastores, os seus ministros, a obra. Eles
podem até serem provados, porque todos nós somos provados, né? Eles podem até perder os seus Isaques, como a mulher perdeu, muito embora Deus devolveu. Entretanto, o Senhor devolve tudo com juros. Tudo com juros, glória a Deus, com as rendas e as correções. Portanto, meus irmãos, vamos abençoar sempre, e Deus nos abençoará e nos recompensará. Que Deus abençoe a todos. Deixa eu orar por você, Pai Santo e maravilhoso. Meu Deus, abençoe, Senhor da glória, este irmão que ouviu esta palavra até agora. Abençoe a sua vida, o seu lar, sua casa, seus familiares. Abençoe em tudo. Manda a bênção dos céus para essa família. Meu Deus, e se ele ou alguém da sua família está enfermo, cura essa enfermidade para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Vicente. Se inscreva em nosso canal e mande esse vídeo para outros. Deus vai te abençoar.